Você quer tudo rápido, quer resultado sem processo, quer resposta sem silêncio, quer maturidade sem dor. Mas a vida não respeita a pressa, a vida respeita ciclos. Eclesiastes 3, versículo 1, nos lembra que algo que o mundo moderno tenta esquecer. Há um tempo certo para cada coisa debaixo do céu. E se você não entender o tempo, será engolido por ele. Vai plantar na seca, tentar colher antes da hora, forçar portas que ainda não estavam destinadas a abrir. E quando isso não funcionar, vai chamar de azar, injustiça ou fracasso. Mas a verdade é que não era o tempo. O tempo é um mestre silencioso e só ensina quem sabe esperar, observar e se adaptar. A maturidade espiritual, mental e emocional começa quando você para de brigar com o relógio da vida e começa a dançar no ritmo que ela exige. Resistir ao tempo é se ferir. Respeitar o tempo é florescer. Saber esperar é sinal de força, não de fraqueza. Porque quem planta na estação certa, colhe o que ninguém consegue roubar. Tempo de plantar e tempo de colher. Muitos querem colher antes de plantar. Querem resultado sem raiz, sucesso sem construção. Mas o tempo ensina. Primeiro você cava, depois você semeia, depois rega, depois espera. E só então vem a colheita. Se você desistir antes, perde o fruto. Se apressar, colhe verde. O tempo certo tem um código invisível. Só floresce quem respeita o processo. Quem acelera o tempo, atropela a própria colheita. Tempo de calar e tempo de falar. Tem hora de se posicionar, mas tem hora de calar e observar. Tem brigas que não merecem sua voz. Tem silêncios que dizem mais do que 1000 argumentos. Quem fala demais revela fraqueza. Quem cala na hora certa mostra domínio. A sabedoria está em não ser refém da própria língua. Porque quem fala no momento errado destrói o que tentou construir. Tempo de morrer, tempo de nascer. Existem versões suas que precisam morrer. Identidades, crenças, relacionamentos, vícios emocionais. Só quando algo morre é que o novo pode nascer. Mas muitos resistem à morte simbólica e vivem carregando o que já deveria ter sido enterrado. Morrer para o passado é abrir espaço para o nascimento da sua versão futura. E isso exige coragem. O tempo de construir e tempo de derrubar. Tem momentos em que você precisa edificar carreira, família, visão. Mas tem outros em que o mais sábio é destruir. Derrubar o que foi mal construído, o que se tornou prisão, o que te mantém no lugar raso. O tempo ensina que não se pode edificar sobre escombros e que destruir algo errado é às vezes o início do certo. Tempo de ajuntar e tempo de espalhar. Há ciclos que você deve reunir forças, pessoas, oportunidades, mas há tempos em que o que você precisa é desapegar, soltar, deixar ir. Forçar permanência no que precisa partir é insistir em prender o vento. A sabedoria do tempo te ensina o que é seu vai ficar. E o que não for, vai se afastar mesmo que você lute contra isso. Tempo de guerra e tempo de paz. Nem toda guerra é negativa. Algumas batalhas são necessárias para preservar a paz futura. Mas há momentos em que lutar se torna vaidade. O sábio reconhece quando deve lutar e quando deve ceder. Paz não é ausência de conflito. É o domínio de saber escolher suas guerras. E às vezes, vencer é recuar com inteligência. Tempo de chorar e tempo de rir. Você não precisa estar bem o tempo todo. O tempo da lágrima é tão legítimo quanto o da alegria.
O problema é tentar forçar sorrisos em tempos de dor, ou permanecer em luto quando a vida já voltou a sorrir. Rir fora de hora é negação, chorar demais é prisão. Mas quando você entende o tempo emocional de cada frase, vive com autenticidade. Tempo de buscar e tempo de desistir. Tem momentos em que insistir é sinal de fé, em outros é burrice. Saber quando parar é tão importante quanto saber quando insistir. A insistência cega fere, desgasta, escraviza. Desistir às vezes é o passo mais inteligente. O tempo revela o que vale o esforço e o que só está drenando sua energia vital. E isso se chama maturidade. Tempo de amar e tempo de se afastar. O amor tem tempo, a paixão tem tempo, o afastamento também. Tentar manter vínculos que já não sustentam o crescimento é apego disfarçado de afeto. E isso destrói por dentro. Quem entende o tempo do amor também entende o tempo da separação. Alguns vínculos são eternos, outros são lições temporárias. E tudo bem, tempo de esperar e tempo de agir. O erro mais comum das pessoas é agir quando deveriam esperar, e esperar quando deveriam agir. A procrastinação e o desespero são irmãos. Ambos surgem da falta de entendimento do tempo. O tempo certo exige silêncio, observação e ação precisa. O que você faz no tempo errado se torna prejuízo. O que você espera demais se torna perda. A sabedoria está no equilíbrio entre preparo e movimento. A vida não erra nos ciclos. Somos nós que erramos na pressa. Queremos respostas rápidas para perguntas que exigem maturação. Eclesiastes 3 não é poesia, é mapa. Um mapa para não enlouquecer diante da espera. Um aviso para não destruir o que ainda está germinando. O tempo é paciente. Ele quebra quem tenta dominá-lo à força, mas exalta quem caminha com ele. Saber o tempo certo de cada coisa é o que separa o impulsivo do sábio, o frustrado do sereno, o ansioso do firme. A vida é feita de ritmos invisíveis. Quando você escuta, tudo começa a se encaixar. E o que parecia atraso era só preparação. Você entendeu? Nada floresce fora do tempo, mas o mundo quer te apressar, te distrair, te empurrar para caminhos rasos.